Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Estamos dando início a mais um culto, uma terça plena. E eu sei que o Senhor está conosco, está com você, está abençoando a sua casa. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e abra no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, a parte A do versículo. Só o início do versículo. Isaías, capítulo 66, versículo 1, a parte A, diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o solo, onde Jesus, Deus, coloca os pés. Aqui o texto está demonstrando a grandeza do Senhor, a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Deus está sobre tudo, Deus está acima de tudo, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Então, em nome de Jesus, glorifique este Deus neste momento, sabendo que Ele reina na sua vida, na sua casa, no seu coração. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos aí e vamos orar neste momento. Senhor, estamos, ó Deus, dando início a mais um culto. A terça é plena, a terça é perfeita, porque o Senhor está conosco e o Senhor é a perfeição, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, visite cada lar, cada coração, para que eles possam, ó Deus, cada pessoa sinta o impacto da Tua presença. Espírito Santo, fala o coração da Tua igreja, dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Fale no mais profundo, ó Pai, através da palavra, em meio aos cânticos, os hinos, ó Deus. E que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado, porque a Tua palavra diz que os céus, ó Deus, o céu é o Seu trono, e a terra é o escabelo. Deus, em nome de Jesus, os cabelos dos Teus pés. Pai, nós pedimos nessa noite, fale conosco, ó Pai. Fala no nosso coração. Ministra a Tua bênção sobre nós. E que Teu povo seja abençoado. Mas primeiramente o Teu povo glorifique Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Fica à vontade para adorar o nome dEle. Amém. O Senhor é santo e justo, e eu creio que o Senhor está aí na sua casa, como eu creio que Ele está aqui conosco. Vamos adorar o nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não
Aleluias, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar louvando o Senhor. Aleluias. Aleluias. Nada além do sangue de Jesus. O sangue de Cristo derramado na cruz é que nos fez livres. O sangue do Senhor não foi em vão. Aleluias, glória a Deus. Vamos declarar teu sangue. Teu sangue leva-me além. Aleluias. Continue adorando ao Senhorinho, meu irmão, irmã. Continue agradecendo o nome dEle. Continue glorificando o nome santo de Jesus. Aleluias. Não há nada além do sangue de Cristo. Só o sangue do Senhor que nos liberta.
Vamos declarar que o que nos lava, que o que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz mais brancos como a neve, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante sua voz, declare que você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, declare, declare. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Aleluias. Não há nada além do sangue de Cristo. Aleluias. Vamos declarar nessa noite: se eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar, até a volta do nosso amado. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou
Aleluias. Que Deus te abençoe mais uma vez com toda sorte de bênção. Que a paz do Senhor reine no seu coração. Estamos mais uma vez cultuando a Deus nessa terça plena, terça perfeita, o dia que Deus preparou para nós. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Nessa noite eu quero falar sobre, o tema é: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite. Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que avancem. Quero que você feche seus olhos aí na sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. Ore comigo neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor nessa noite que teu Espírito Santo ministre no nosso coração, através da tua palavra que é vida. Visita cada coração, ó Deus. Prepare cada coração para a tua palavra. Que o Espírito Santo, Deus, me dê graça. Fale ao coração do teu povo, ó Deus. O Espírito Santo pode alcançar o mais profundo do coração do ser humano através da palavra. Senhor, nós te pedimos o teu favor, a tua misericórdia. Que o Senhor repreenda, Deus, toda ação do inimigo, todo empecilho, toda dispersão caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra vá de encontro ao coração dos teus filhos, ó Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado e os teus filhos, ó Deus, se mantenham de pé para a glória de Jesus. Amém. É interessante que a palavra do Senhor, aleluias, a palavra de Deus, ela é tão perfeita, e uma palavra que conforta, que consola, e que nos instrui a nos mantermos de pé. Esse termo que diz aqui, diga ao povo de Israel que marchem, é avançar, é um termo militar, é um termo que o povo, as pessoas ali deveriam se colocar na posição de um exército, do exército do Senhor, porque eles tinham que entender, eles precisavam entender que Deus é o sumo, é o general, é o nosso comandante, é o nosso Senhor. E Ele deu uma ordem: olha, diga ao povo de Israel que marche. Eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus te chama, te convoca, te dá uma ordem para que você se coloque na posição de guerra. O Senhor nos mandou, nos deu uma ordem: igreja, fique de pé, se coloque na posição para a batalha. Então, em nome de Jesus, eu quero falar para vocês, é esse Senhor que nós servimos, porque Ele é o nosso guia. Olha comigo no capítulo 13, no versículo 21 e no versículo 22,
Diz assim, olha, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aqui diz que o Senhor era o guia, que o Senhor iluminava o caminho do povo. A palavra do Senhor diz que Jesus é a luz. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo guia, lá em João capítulo 16, versículo 13. O início do versículo diz que o Espírito Santo nos guia em toda verdade. Então Deus nos guia como guiou o povo de Israel. Deus ilumina o nosso caminho, da mesma forma que Deus iluminou o caminho do povo ali de Israel, saindo daquele momento, saindo da escravidão do Egito, saindo das mãos de Faraó. Saíram do Egito, da escravidão, e seguiram no caminho para Canaã. Eu quero te falar nessa noite no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou da escravidão. Deus nos libertou através da obra de Jesus, para que possamos viver no caminho dele. E nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, o reino de paz, o reino de vitória. Então, em nome de Jesus, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você se prostrou ou está prostrado diante de um problema, diante de uma adversidade, diante de uma situação difícil. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus te diz essa noite: marche, avance, siga em frente. Siga em frente, meu querido. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar uma palavra de reflexão para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você está agora. Mas eu quero te dizer, independente de qualquer coisa, Deus está com você. Jesus está com você. Cristo está com você. E o primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui nessa noite é: o caminho que o Senhor traça para nós sempre será o melhor. O caminho que Jesus prepara para você sempre será o melhor. Eu não estou dizendo que será o mais fácil. Eu estou dizendo que será o melhor. Porque tudo que Deus faz é bom. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Então, em nome de Jesus, deixe Jesus traçar o seu caminho, porque o caminho do Senhor sempre será o melhor. Êxodo capítulo 13. Abra comigo aí, Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Êxodo capítulo 13, versículo 17, capítulo 13, versículo 17 e 18. Diz assim: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra, e torne ao Egito. E torne ao Egito. O caminho era mais curto. O caminho pelos filisteus era o caminho mais curto, mas não era o melhor caminho. A
Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que a porta para a perdição ela é larga, mas é estreita, é o caminho certo, é o caminho do Senhor. A estreita, ela é mais complexa, ela é apertada, ela é mais difícil, mas quem entra por essa porta, meu irmão, minha irmã, leva para o caminho da vida eterna. Nem todo o caminho que é largo, ou o caminho que é largo, ele é o melhor. Não é o melhor. Melhor aquele que Deus traça, mesmo que ele seja apertado. Como eu disse que o caminho de Deus é melhor, mas não é o mais fácil. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, se Jesus ele está no barco, a vitória é sua. Porque não importa se o barco vai afundar, importa que Jesus esteja conosco, importa que Jesus esteja com você. Lá em Atos, capítulo 27, versículo 22 ao versículo 24, Paulo está falando ali, após ele ser preso, estava a caminho de Roma para se deparar com César, o imperador, e no caminho eles estavam indo em um barco, ele preso, e ali houve a grande tempestade, ondas batendo, vento muito forte. Mas a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele e falou com ele assim: não tenha medo, nenhum de vocês irão se perder. Então Paulo diz para aqueles homens ali, eles estavam angustiados, eles estavam aflitos por causa daquela tempestade, pensando: nós vamos morrer afogados, esse barco vai naufragar. Porém Paulo levou uma palavra de esperança e disse assim: olha, não tenham medo, porque um anjo me apareceu, um anjo do Senhor, e disse que se todos ficarem dentro desse barco, mesmo as ondas batendo, o barco vai afundar, mas os que estiverem comigo, nenhum vai se perder. E a onda bateu, o barco veio a pique, mas eles conseguiram chegar na praia. Todos, nenhum se perdeu. Paulo ali chegou naquela praia. Ali ele estava, numa roda. Ali eles colocaram uma fogueira naquele lugar, lenha, e Paulo lançando lenha ali, uma serpente, uma víbora vem e pica Paulo. E os que estavam ao redor diziam assim: vai morrer. Mas passou as horas, passou o tempo, e nada aconteceu com Paulo. Eu quero falar para você, meu irmão, o que importa é o propósito, e não o que nós estamos passando. Paulo passou pelo naufrágio. Paulo foi picado por uma serpente. Porém, Paulo chegou a Roma. Meu irmão, minha irmã, não importa se as ondas batem, não importa se o barco afunda. Eu quero dizer, o que importa é que Jesus está com você. Importa é o final. Importa é o plano de Deus. Independente da tempestade que você esteja vivendo, importa que o propósito de Jesus se cumpra em sua vida. O importante é que Deus está à frente. O importante é que Deus está com você. Leia comigo aí o capítulo 13, versículo 21 e 22 de Êxodo. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para alumiar
a fim de caminhar de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Mas eu quero frisar no início do versículo 21, diz assim: e o Senhor ia adiante deles. Eu quero te falar nessa noite em nome de Jesus. O que mais importa na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é a presença de Deus. Não importa a situação, não importa os problemas, dói, é ruim, vem aflição, vem o medo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, independente que aconteça essas coisas, se você está no centro da vontade de Deus, o plano de Deus na sua vida há de ser cumprido. A vitória virá, porque o Senhor está com você. O Senhor dos Exércitos, o nosso general, está com você. Acredite, não desanime, não fique prostrado. Acredite que Deus está com você. Primeiro, o caminho que o Senhor traça para nós sempre será o melhor. Segundo, a forma de Deus agir vai além do que imaginamos. A forma que Deus age vai além do que nós imaginamos, meu irmão. Abre comigo em Êxodo, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pinhairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. A forma de Deus agir vai além do que nós imaginamos. Às vezes nós achamos que vai ser de uma forma e Deus ele age de outra forma. Se você ler o texto aqui, você vai dizer assim: Deus colocou eles num lugar de frente para o mar, sabendo que o exército de Faraó viria atrás, e eles ficariam encurralados. Mas eu quero falar para você que os planos de Deus são mais altos do que o nosso. Os planos de Deus são mais altos do que o nosso. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor, meu irmão, minha irmã. A forma de Deus agir vai além do que nós imaginamos. Faraó pensou assim: olha, eles estão desorientados, estão de frente para o mar, não sabem para onde irão. Mas Faraó não sabia que Deus iria fazer um milagre. Às vezes o inimigo vem te afrontar, te acusar, dizendo que você não vai conseguir, que você está desorientado, que você vai perder. Repreende em nome de Jesus, porque o Senhor está contigo e o plano de Deus há de cumprir na sua vida. Aí você me pergunta: pastor, mas qual é o propósito então? Qual é o propósito de Deus levar um povo para ficar diante do mar e atrás um exército, um inimigo vindo? O propósito é, primeiro, que o nome de Deus seja glorificado. Olha comigo o versículo 4, diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Qual é o propósito? Qual é o propósito? E às vezes nós estamos em situação que nos aperta, que nos aflige. Eu quero te falar que Deus ele faz algo tremendo. Que o inimigo ele acha que nós vamos perecer, perder. Mas Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. E o inimigo
Quem é um perdedor vai perder novamente. O primeiro propósito é ser glorificado. O império egípcio do Egito era o maior império da época. E o faraó achava que ele era Deus, um Deus. E Deus fez aquele povo se prostrar diante dele, para que o nome de Deus fosse glorificado. Segundo, para que o povo de Israel temessem ao Senhor. No versículo 31 do capítulo 14 de Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 31, glória a Deus, diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor. Qual povo? O povo de Israel temeu ao Senhor. Entenderam que eles serviam um Deus todo-poderoso. Eu quero te falar nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você serve um Deus todo-poderoso. Não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. A palavra do Senhor diz isso. Qual é o propósito? Qual é o propósito? O propósito de muitas vezes nós passarmos por situações difíceis, adversidades, às vezes escassez, às vezes até desemprego. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus tratar, deixe Deus cuidar da sua vida. Porque qual é o propósito? Glorificar o nome do Senhor. Segundo, temer a Deus, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Terceiro, para que confiemos nele. A fé é algo que eu ainda não vejo. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O milagre vai vir. Algo vai acontecer. Então eu preciso obedecer. Confiar. E o versículo 31, na parte final do versículo, diz assim: e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Confie em Deus, confie na palavra proferida, na palavra ministrada por Deus. Confie que Deus vai tirar você dessa situação. Confie que você serve um Deus todo-poderoso, um Jesus o libertador, o nosso Senhor. Terceiro, na aflição, Deus também está com você. Não é somente no momento de abundância ou de bonança, mas no momento de aflição, Deus também está com você. Então o terceiro ponto é, na aflição, Deus também está com você. Deus também está contigo. Porém, você precisa fazer o quê? Eu sei que Deus está comigo na alegria, na tristeza, na aflição, mas Deus quer que confiemos nele. Sim. E como que eu exerço essa confiança? Obedecendo. Obedecendo ao Senhor. Leia comigo Êxodo capítulo 14, versículo 19 ao 22, diz assim. Êxodo capítulo 14, versículo 19 ao 22. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira, ou clareava, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca.
e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Quando Deus dá uma ordem, no capítulo 14, no início, Deus fala com eles assim, para eles ficarem de frente para o mar. Então o mar estava à frente, o exército inimigo estava atrás. Aqui no versículo 19, a partir do versículo 19, a coluna sai da frente do povo, fica atrás do povo, fazendo separação entre o povo de Israel e o inimigo, o exército inimigo. E aí o mar se abre. Então o povo de Israel tem à frente o caminho da vitória, seguindo a terra prometida. O mar se abriu. A Bíblia diz que eles passaram com os pés enxutos. O lugar estava seco. Coluna de água de um lado, coluna de água do outro lado. O mar se abriu. Eles passaram em seco. Passaram a noite ali caminhando, atravessando o mar vermelho. E o exército inimigo estava confuso lá atrás, porque a coluna de Deus estava ali. A coluna iluminava o povo de Israel, e para eles o exército inimigo ficava escuro. Deus faz separação entre o povo dele e o inimigo. Deus protege, Deus blinda, Deus te blinda, Deus te protege. Deus coloca uma barreira sobre a sua vida, te protegendo contra a ação do inimigo. Deus protegeu esse povo, Deus também te protege. Eles estavam aflitos. Porém, Deus, quando Ele dá uma ordem, uma palavra, e Ele diz que a vitória virá, ela vem. Mas eu preciso fazer a minha parte. Leia comigo Êxodo, capítulo 14, versículo 16. Êxodo, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A parte de Deus é fazer um milagre, abrir o mar. Qual é a minha parte? Obedecer. Moisés, Deus falou como é: Moisés, pega o seu bordão, toque na água, e o mar vai se abrir. A parte do homem era obedecer a ordem de Deus, a palavra de Deus. Moisés tocou, o mar se abriu, o milagre aconteceu. A minha parte é obedecer a ordem de Deus. A nossa parte é obedecer e confiar na palavra de Deus. A parte de Deus, fazer o milagre, porque o povo atravessou o mar aberto e chegaram do outro lado. Quando todos chegaram do outro lado, o mar veio sobre o exército inimigo e todos pereceram. A Bíblia diz que os israelitas viram do outro lado da praia o exército morto, lançado do mar para a praia. Eu quero te falar em nome de Jesus, que na sua aflição Deus também está com você. Deus separa você do inimigo, mas Deus quer que você faça a sua parte, confie, obedeça, creia nessa palavra, creia em Deus, e Ele vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Deus irá fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Confie, obedeça, porque a vitória virá. E você irá entoar o hino da vitória em nome de Jesus. Para concluir, Êxodo capítulo 15, versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei.
Meu irmão, essa situação vai passar. Essa aflição vai passar. Não importa se o barco pode afundar. Não importa que Deus está com você. No momento da aflição, Deus também está com você. No momento da alegria, no cântico aqui da Vitória, capítulo 15, eles estavam entoando Deus um cântico de vitória, alegres, louvando e exaltando o nome do Senhor. Deus também estava ali. Eu quero falar para você nessa noite, em nome de Jesus, que Deus está com você. Jesus está com você. Creia, obedeça, não se prostre, mas coloque na posição soldado. Coloque na posição de soldado. Êxodo 13, capítulo 13, versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito, organizado em regimento militar, tropas organizadas. Deus deu o caminho mais longo, porém o caminho melhor, para que eles não passassem no meio dos filisteus. E nesse trajeto todo Deus estava com eles, mesmo diante do mar, mesmo vendo o inimigo vindo lá atrás. Deus faz milagre, Deus abre o mar. O inimigo pode se levantar contra a sua vida, mas ele levanta para cair em nome de Jesus. O inimigo levanta para cair em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Obedeça, creia, confie em Deus, e Ele vai te dar a vitória. Se coloque na posição, coloque-se de pé, olhando para o alto, para o autor e consolador da nossa fé. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, e eu quero orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer neste momento, dizendo o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai. O quanto o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Deus a qual nós servimos. Senhor, dá-nos forças para exercer a fé, dá-nos forças para obedecer, que façamos a nossa parte, Pai, que é ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e obedecer. Que o milagre, o impossível, quem faz é o Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que toda ação maligna caia por terra agora no nome de Jesus, e que o Senhor estenda as suas mãos e dê a vitória, Pai. O caminho que o Senhor traça para nós sempre será o melhor. A forma de Deus agir vai além do que imaginamos, e na aflição Deus também está com você. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a saudável comunhão do Espírito Santo, e sobre a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus te abençoe grandemente.